Pois bem, irmãos, hoje nós estudaremos em Apocalipse capítulo 6, e lembrando os irmãos que conversei hoje com o pastor Edson Pergentino, conversei hoje com o pastor Edson Albuquerque sobre a situação das igrejas dos irmãos, para que estejamos orando em favor dos amados e os irmãos continuem, para que seja estável esse momento de pandemia e que eles possam se recuperar o mais breve possível, eles que estão em seus lares se recuperando. Sempre lembrando os irmãos que estes, especialmente os da igreja do pastor Edson Pergentino, que é a igreja de Israel, eles estão dentro daquela área de risco. Então é importante que os irmãos estejam orando por eles, para que eles sejam totalmente sarados dessa enfermidade. Também, irmãos, como já disse aí a nossa irmã Valdiz, esteja orando pelo irmão dela, ele que teve acometido desses sintomas, e que ela espera que todos nós estejamos orando pelo seu irmão, a irmã Valdízia, que ela o ama tanto, sempre muito preocupada, e com certeza ela pode contar com as nossas orações em favor do seu irmão. Pois bem, irmãos, nós estaremos estudando a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 6, e lembrando os irmãos que à medida que nós formos estudando o Apocalipse, entendamos que ele se trata das questões futuras. E dentro dessas questões futuras, nós já vamos observar aqui no versículo 1 do capítulo 6, que o Senhor Jesus Cristo, que ontem nós tratamos sobre esse assunto da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, ele que é o Cordeiro exclusivo para abrir o livro, para desatar aqueles selos, e ele vai começar aqui a desatar um por um. E os irmãos vão observar que dentro desse capítulo 6 de Apocalipse, dentro desses selos que serão abertos, nós vamos observar um enredo que haverá da história num tempo muito difícil que haverá nesse mundo. E é até interessante o que acontece agora com relevância ao que acontecerá no futuro. Mas agora eu queria destacar com os irmãos esses selos que o Senhor Jesus Cristo vai abrir e os destaques que há em cada um deles. Não veremos todos eles, nós veremos apenas os primeiros. E depois nós veremos os outros, mas cada um na sua ordem. Diz assim o versículo 1 do capítulo 6 de Apocalipse. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes, dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Então aqui nós temos o primeiro selo que foi aberto pelo Cordeiro, pelo Senhor Jesus Cristo. Aquele que foi morto, mas venceu ao ressuscitar dentre os mortos, ele venceu a morte. Mas muito bem, irmãos, aqui nós temos alguns elementos bem importantes acerca desse primeiro selo. E à medida que nós vamos observando o primeiro selo, o segundo selo, o terceiro selo, o quarto selo, nós vamos ver aí que há um enredo, no sentido que o episódio, o cenário, ele está muito interligado entre esses selos. E aqui nós observamos desde já um cavalo branco, um cavaleiro que tem um arco, que tem uma coroa que lhe foi dada e que saiu vencendo e para vencer. Nós sabemos que no mundo há muita instabilidade e insegurança. Nesse momento em que nós estamos vivendo, principalmente quando nós observamos vários ataques em todas as nações e as nações não se entendendo dentro do seu relacionamento, até mesmo no combate do coronavírus. Essa situação nos leva a compreender a necessidade do primeiro selo. Porque o primeiro selo é justamente para trazer a estabilidade, para trazer a segurança, para que haja uma paz que não há no mundo. Porque o que existe no mundo não é estabilidade, mas instabilidade. Não é segurança, mas é insegurança. Não é paz, é inimizade. Cada um olhando para o seu próprio umbigo. Cada um com os seus próprios interesses, querendo se proteger em detrimento do outro.
Hoje há até uma grande preocupação em relação aos transportes de insumos para atender a assistência hospitalar. Então, se o avião vai sair de um determinado país, ele tem que abastecer em um outro para chegar ao seu destino, tem que ter todo um cuidado, um aparelhamento de segurança, para que ele então possa sair de lá sem ter que ser o seu equipamento, né? Sem ter que o seu equipamento possa de alguma forma ser extraviado no país onde ele vai ser abastecido. Isso é interessante, por quê? Por conta da pouca quantidade que tem de insumos, né? A gente observa aí pelos noticiários dos IPI, onde não há, e o povo tem trabalhado com o que tem, e na medida que estão tentando resolver esse problema, a gente observa que falta e muito. E à medida que falta, cada um quer para si. E o que puder fazer para que ele receba esse material, ele fará, ainda que tenha que impedir esse transporte para outro país. Isso aconteceu recente, muito recente. E, irmãos, toda essa instabilidade, toda essa insegurança, ela vai cada vez mais aumentar, ao ponto da ansiedade ser predominante do coração da população mundial. E, diante do cenário que nós estamos vivendo, onde as nações estão se atacando umas às outras, hoje, através da política, né, através das palavras, né, têm sido muito ofensivas, né? As palavras uns contra os outros, sempre um procurando um defeito, sempre um procurando uma falha, sempre um procurando ali alguma coisa para se dirigir contrário ao outro, especialmente quando este não tem a sua própria ideologia. Nós temos visto isso. E isso causa um grande problema emocional na nação e no mundo inteiro. Então, isso vai evoluir. Outras situações vão aparecer de âmbito global, como no caso do coronavírus, que vai trazer esses impactos e que vai haver a necessidade de alguém para tomar conta do mundo. Hoje nós temos uma ideia disso, pois todas as nações, elas estão olhando para um homem, que é o presidente lá da OMS. Ele tem dado as diretrizes e tem procurado coordenar com as nações para que elas busquem uma melhor compreensão do cenário e entendam as medidas que devem ser tomadas nas suas regiões, nas suas nações, nos seus estados. E nós sabemos que esse homem hoje, ele tem muitas prerrogativas. Ele tem lá a sua importância, a sua influência. Mas ele ainda não tem o poder. O poder que ele tem é limitado, é mitigado. Tanto é que ele é questionado. E o que ele diz não é imposto, é apenas sugestões. Então, por isso que eu digo que ele é apenas uma ideia daquilo que o mundo quer. Alguém que realmente possa ditar aquilo que é para fazer e todos acatarem isso de modo que haja uma uniformidade nas ações e todos se rendam a esse líder. Esse líder virá, diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que ele tem um cavalo branco, né? E nós sabemos que o branco é sempre ligado à paz. A bandeira branca, a pomba branca, é sempre muito ligado à paz. E ele virá com esse propósito, porque é o alvo de todas as nações, ter paz. E nós temos ouvido em muitas vozes e muitas bandeiras têm sido levantadas em nome da paz. Mas enquanto falam de paz, não há paz, mas muita intriga. E não tem tido acordos. E por isso as alianças fracassam. Mas um dia, diz o Senhor nosso Deus, revelado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que um dia as nações, elas vão escolher uma pessoa, e essa pessoa, ela vai ter autoridade sobre todas as nações. Imagine, irmãos, o tamanho do poder que essa pessoa terá, que hoje nós temos de uma forma muito mitigada na pessoa do presidente da OMS em relação a esse aspecto saúde.
Mas nós sabemos que tem outros líderes, como o geral ali da ONU, da Organização das Nações Unidas, mas eu quero destacar no momento do que tem acontecido no mundo, como pessoa que está se dirigindo a todas as nações para tomarem providências em relação ao ocorrido. Então ele vem nesse cavalo branco. O cavalo branco primeiramente é apresentado. A palavra de Deus diz que, veja bem, a palavra do anjo, um dos 4 anjos, um dos 4 seres viventes, dizendo como se fosse voz de trovão, vem! Ou seja, chegou a hora. Esse é o momento. Lembra que eu falei ontem que tudo está totalmente programado por Deus. Tudo está preparado de modo bem singelo, bem restrito pelo nosso Deus. Então o nosso Deus, ele está no controle de tudo. No momento que o Senhor Jesus começa a revelar o que vai acontecer, e observa que ele revela para nós de um modo que nós temos que procurar ter uma compreensão do cenário em que nós vivemos, como eu já preguei lá no início das primeiras mensagens, que nós conhecemos o tempo. Nós, como igreja, nós conhecemos o tempo. E é razoável nós, como igrejas, conhecer o tempo. Por que conhecer o tempo? Para que nós, compreendendo o cenário, possamos interpretar justamente essas revelações, de modo que nós, nos comportando dignamente, estejamos preparados para nos encontrarmos com o nosso Deus, porque o tempo se aproxima. O tempo está próximo. Então ele diz, vem. Então o cavalo branco, ele aparece, que é o que está representando aqui a paz, tão necessária diante da instabilidade e da insegurança que o mundo vive. Aí diz, e o seu cavaleiro com um arco. Então, esse cenário de cavaleiro com arco, a gente observa que a situação, ela não vai vir com muita delicadeza. Ele vai vir com uma certa força. Ele vai vir com um certo empenho, porque o cenário que nós temos aqui pela visão de João é algo de guerra, como aqueles que saíam montados em seus cavalos com arcos preparados para a guerra. Ninguém saía para passear com um arco, você saía para o combate. E esse que vem, ele vem dessa maneira, ele vem para resolver o problema, ele não vem com uma simpatia ao ponto que vai ouvir todo mundo, aceitar todo mundo e tudo mais. Embora ele ser um grande estadista, embora ele ser um grande estrategista, ainda assim, os seus acordos e as suas alianças, elas vão ter esse peso militar, esse peso do embate, esse peso da força. E a palavra de Deus diz que o seu cavaleiro com um arco. Aí a Bíblia diz, e foi-lhe dada uma coroa. Essa coroa, que é muito referente pelo Senhor Jesus Cristo, né? Coroa que é dado a vencedor, coroa que é dado àqueles que corriam nos jogos e recebiam, por serem os vencedores, a coroa. A gente observa aqui que essa coroa, ela está muito ligada ao poder. Ou seja, darão a ele muito poder. Darão a ele muita autoridade, darão a ele muita autonomia. Ele vai ser o soberano entre os seres humanos. E a Bíblia diz que ele saiu vencendo e para vencer. Então, o perfil deste que virá para estabelecer a paz diante da instabilidade e da insegurança que há em todas as áreas da vida, a gente observa que ele vai ter o seu momento de apogeu, porque ele vai sair vencendo e para vencer. E é interessante, irmãos, que aquilo que o mundo rejeitou na pessoa do verdadeiro, vai aceitar na pessoa do falso. Porque o Senhor Jesus Cristo veio, e o Senhor Jesus Cristo veio não para julgar o mundo, mas o Senhor Jesus Cristo veio para salvar o mundo. Diz a palavra de Deus em São João, o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 17. O próprio Senhor Jesus diz, eu não vim para julgar, eu vim para salvar o mundo. E é importante nós entendermos que, se alguém pode trazer paz, de fato e de verdade, ao ponto de trazer estabilidade, de trazer equilíbrio ao ser humano,
é o Senhor Jesus Cristo. Por quê? O que o mundo quer? O mundo quer estabilidade em setores. No setor político, no setor da economia, no setor da própria ciência. Então, esses setores que são importantes para a sociedade, nós precisamos compreender que eles trazem apenas uma estabilidade dentro do âmbito da comunidade, seja social, seja político, econômico ou científico, né? Ou questão da medicina. Tudo isso vai trazer um acordo, vai trazer uma estabilidade, mas isso para o ser humano, para o indivíduo, não vai resolver o problema do indivíduo, né? É bom que nós tenhamos um país que não haja guerra, né? Ou seja, de certa forma, no nosso país, eu acredito que todos aqui que estão me ouvindo não passaram por uma guerra, né? Exceto aí o nosso irmão Eduardo e outros mais que viveram já os seus 90 anos aí, que puderam contemplar um pouco ali da Segunda Guerra, mas mesmo assim com uma distância adequada, porque muitos foram soldados, mas não soldados do combate direto, mas soldados da borracha, porque vieram para cá para sustentar aqueles que foram batalhar na guerra. Mas ainda assim, irmãos, eu digo aos irmãos que nós vivemos dentro de uma estabilidade, nós vivemos dentro de uma situação pacífica e que nós poderíamos dizer que o nosso estado, a nossa nação, o nosso país está em paz. Está em paz porque ele não tem guerra com a Argentina, ele não tem guerra com a Bolívia, ele não tem guerra com a Venezuela. Outro dia as coisas se estranharam, se arranharam com a Venezuela, um pouco antes com a Bolívia, mas ainda assim não passou disso, de uma estabilidade política. Mas eu quero dizer que dentro daquilo que acontece na nação, pelo fato dela não estar em guerra, dela estar em paz, não quer dizer que o indivíduo, a pessoa, o cidadão, ele esteja em paz. É isso que eu quero destacar entre a paz que este do capítulo 6 do primeiro selo vai trazer e a paz que o Senhor Jesus Cristo ele traz. Ela é diferente, essa paz. Ela é diferente. Enquanto um procura essa paz dentro de um âmbito global, mas dentro de um cenário administrativo, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele traz uma paz que ele atinge o coração da pessoa. Ele atinge o indivíduo. E é interessante que a contrariedade que traz entre a paz de um e a paz do outro é que, enquanto a paz desse aqui vier, todos estarão sempre em suspense, porque a qualquer momento a paz pode se esvair. Mas a paz que o Senhor Jesus Cristo traz, ela é uma paz permanente. Ainda que as coisas não vão bem, ainda que haja adversidade, ainda que haja guerra, ainda assim a nossa alma não se atemorizará. É só você ir lá no Salmo 91 e você vai observar essas verdades em relação à verdadeira paz que tem aquele que confia em Deus. Aquele que deposita a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Não são as circunstâncias que precisam mudar para que eu tenha paz, porque a paz ela está em mim. Então não são as coisas, não são as pessoas, não são o externo que tem que mudar para eu sentir paz. O Senhor Jesus Cristo ele não traz esse tipo de paz. Essa é a paz que o mundo dá. Essa é a paz que esse cavaleiro traz. Mas a paz de Jesus, ela é uma paz que traz ao coração do indivíduo, à pessoa, e isso é que faz toda a diferença entre um e o outro, entre a paz de um e a paz do outro. Por isso, irmãos, por isso, irmãs, vamos atentar a esses fatos, para que nós compreendamos que a paz que o mundo quer não se refere à paz que Jesus dá. E a paz que Jesus dá, infelizmente, não é a paz que o mundo quer. Infelizmente. Então, por isso, irmãos, nós temos que compreender essas verdades. E observe aqui, que ele saiu vencendo para vencer. Ou seja, ele vai ser uma pessoa de conquistas. Ou seja, ele vai ser uma pessoa de batalhas. Ele vai ser uma pessoa que não vai, de modo algum,
deixar que haja obstáculos dentro daquilo que ele almeja alcançar. Os seus alvos são prioridades para ele. E se qualquer pessoa ou qualquer nação for uma ameaça, certamente sucumbirá diante da sua força, do seu poder e da sua autoridade. Então vejam, irmãos, que para que nós tenhamos uma situação pacífica no mundo, alguém vai ter que empunhar mão de ferro. Eu digo isso porque nós vivemos hoje numa mudança política, numa mudança econômica, numa mudança social dentro do nosso país. E nós temos observado como isso tem sido difícil de lidar, né? A imposição, às vezes, da forma como quer para o melhoramento do nosso Estado, não é aceito por todos, então há uma grande resistência. Mas essa resistência, ela não será de modo algum terminada com a força. Não vai ser porque alguns não concordam, não vai ser porque alguns são contra os posicionamentos atuais em vigor, que vai haver ali uma perseguição, que vai haver ali uma mortandade, que vai haver ali uma série de problemas pela força, ou seja, pela arma, pela forma letal. Não vai ser dessa forma, né? E nós sabemos que por não ter isso, há uma grande dificuldade para se estabelecer qualquer situação. E é interessante que quando o bem quer prevalecer, ele tem muito mais dificuldade de se estabelecer do que quando o mal quer prevalecer. Quando o bem quer prevalecer, ele procura prevalecer através da conversa, através do diálogo, através das tratativas, procurando convencer e contornar a situação para que nós cheguemos a um denominador comum, que não seja pela força, mas pela honestidade e pela integridade. Mas como nós vivemos num mundo corrupto, né, nós sabemos que quando isso é tentado ser feito, rapidamente há grandes barreiras, há grandes obstáculos, e essas barreiras, esses obstáculos, eles são muito desproporcionais na sua força, no modo como reagem. E muitas vezes, aqueles que têm uma posição negativa, uma posição contrária ao bem, eles têm mais vigor, eles têm um perfil mais duro. E isso a própria palavra de Deus nos ensina, que os filhos de Deus, eles não têm a mesma altivez que os filhos do mundo. Dizendo a palavra de Deus que os filhos do mundo são mais hábeis do que os filhos de Deus, porque quando os filhos de Deus vão querer fazer os seus acordos e as suas tratativas, eles sempre vão buscar pela verdade, pela sinceridade, pela integridade e pela justiça. Enquanto que os filhos do mundo, eles não olham para nada desses princípios, mas eles querem que a vontade deles prevaleça, não importa por quem eles devem passar, e se for preciso passar até por aqueles que eles amam, passarão, porque eles chamam isso de bem maior, sendo que é um mal maior. Nós nunca utilizamos essa expressão de bem maior para prejudicar A ou B, matar B ou C e exterminar I ou Y para chegar ao que nós queremos por causa do bem maior. E isso tem sido dito muito em muitos lugares. E essa vai ser a finalidade desse que vem com o arco e que lhe darão a coroa. Em nome do bem maior, em nome da estabilidade, em nome da segurança, seja ela social, política, econômica, etc e tal, ele vai estabelecer em nome do bem maior a sua força e vai prevalecer. Ele vai ser um salvador, o conhecido salvador da pátria, o salvador do mundo. É isso que o mundo espera, é isso que o mundo quer. Só que esse salvador da pátria, esse salvador do mundo, para o mundo, ele vai ser como o Cristo, ele vai ser como o Messias, mas para Deus, ele é conhecido como Anticristo. Ele é o Messias falso, que vai estabelecer a sua forma de administrar, que não condiz com a forma que Deus há de administrar em Cristo Jesus esse mundo. E não vai ser por um curto período como será o reinado deste, o império deste,
mas vai ser por um período de muito mais tempo, levando a 10 séculos. E nós sabemos, irmãos, que esse que saiu vencendo para vencer, ele vai usar de todas as estratagemas para poder prevalecer e impor essa paz, essa segurança ao mundo. Observe o segundo selo. Quando abriu o segundo selo, o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo, cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Veja como essa paz, ela vai ser uma paz curta, ela vai ser uma paz rápida, vai ser um momento em que o povo vai relaxar, mas logo em seguida, nós observamos que vai ter uma grande turbulência o mundo inteiro. E observe aqui que esse cavalo avermelhado, esse cavalo com as cores do sangue, ele vai trazer um grande estrago no mundo inteiro. Se o mundo tem receio de uma outra guerra mundial, como já se passou a primeira, como já se passou a segunda, observe aqui nesse selo o que diz a palavra de Deus. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra. Como? Foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Então observe, irmãos, que virá em breve um morticínio sem precedentes diante dessa situação revelada pelo Senhor Jesus Cristo nesse mundo. Mas não vai ser um morticínio, não vai ser uma mortandade proveniente de um vírus, proveniente de uma praga. Vai ser uma mortandade proveniente de guerras, de batalhas. Os homens matarão uns aos outros. Para os irmãos observarem que dentro daquela paz estabelecida anteriormente, mostra que o coração do homem não havia paz, que no coração do homem não havia amor, que no coração do homem não havia paixão, porque isso provém da parte de Deus. A compaixão, o amor, a verdade, a paz, a bondade, a justiça, elas são frutos do Espírito Santo de Deus. Isso está ligado ao Espírito de Deus. E é o Espírito de Deus que traz ao homem essa passividade. Ele é pacífico no sentido de que ele sabe em quem ele crê, e ele sabe que aquele que ele crê é quem está no controle de todas as coisas, por isso ele não deve temer nada, entregando tudo nas mãos de Deus, porque a sua vida não se limita apenas a este mundo, mas a eternidade lhe está garantida na glória com o Senhor. Então, aquele que tem Jesus como Salvador, o seu perfil não é como o perfil daquele que não o tem. E observe que o perfil daquele que não tem rapidamente muda de acordo com a situação, de acordo com o cenário. Como nós temos visto no dia a dia, as pessoas mudando muito facilmente, sem às vezes nós nem percebermos, e até parece que nós estamos vivendo dentro de uma novela, dentro de um teatro, onde as pessoas têm várias faces, onde elas se apresentam de acordo com o cenário lá, o seu personagem, né? Se ela está no trabalho, ela é uma pessoa, se ela tá no comércio, ela é outra pessoa, se ela está com os amigos, ela é outra pessoa, se ela está com a família, ela é outra pessoa. Ou seja, ela é muito variada, a sua personalidade ela é muito instável, e ele não consegue ser a mesma pessoa em todos os ambientes em que ele frequenta, ou com todas as pessoas com quem ele se relaciona. Ele é uma pessoa instável, e isso não é o perfil da igreja. O perfil da igreja ele é sempre de estabilidade. Ou seja, independentemente da situação, independentemente da crise, a igreja ela sempre vai passar de modo sereno por conta daquele que está nela,
que é o Espírito Santo. O Espírito Santo traz amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ou seja, o Espírito Santo, ele traz esse equilíbrio para o homem de tal forma que não vai ser uma pandemia, que não vai ser uma guerra, que não vai ser esses embates que causam um grande desequilíbrio ao mundo, que vai afetar a alma, o espírito, a personalidade da pessoa. É muito importante nós fazermos essas distinções, porque diante da situação que nós temos no primeiro selo e já diante da situação que nós temos no segundo selo, a gente vê o contrário sendo acontecido aqui. Enquanto um está buscando a paz, o outro está buscando a guerra. Está buscando a guerra. E esses serão os cenários futuros, irmãos. Então observe bem, vamos aqui analisar a cronologia do tempo. Nós vamos precisar de outros coronavírus, nós vamos precisar de outras pragas, nós vamos precisar de outras instabilidades, nós vamos precisar de outros tipos que possam nos levar à insegurança, para nós precisarmos de alguém que domine sobre tudo e sobre todos e que resolva esse problema. Eu quero trazer um exemplo aqui, que por um momento nós achávamos que o Brasil, por conta da situação de uma pessoa que foi colocada na administração pública, pudesse resolver todo o problema da corrupção, né? Então nós não temos essa esperança que alguém vá lá e resolva, né? A gente tem aquela esperança que alguém vá lá e dê um ponto final na corrupção, que dê um ponto final na criminalidade, que dê um ponto final na violência. Não é isso que a gente espera, não é isso que a gente quer, não é? Que alguém possa nos socorrer e dar a nós uma solução para esses problemas, que existe solução para ele, mas parece que o homem não consegue solucioná-los dentro daquilo que ele já tem pela força do Estado. É impressionante como ele não consegue conter, né? Hoje, nossos governadores, hoje nossos prefeitos e prefeitas têm sobre si o poder, têm ali sobre si a coroa, e que poderiam resolver os problemas atinentes à situação em que nós estamos vivendo, mas não conseguem. E é interessante que nós sabemos que o nosso país é um país rico, nós sabemos que o nosso país é um país promissor, mas nós temos observado de muitas datas que a nossa saúde já era um câncer e que já estava na UTI, e eu digo que é por isso que não tem leitos, porque a nossa saúde já estava na UTI, ou seja, a situação já era grave, a situação já era lastimável. Não é de hoje que nós encontramos muitas pessoas pelos corredores, não é de hoje que nós encontramos muitas pessoas morrendo dentro dos hospitais, não porque não receberam o tratamento, não porque receberam o tratamento e porque não tiveram condições de sobreviver, é justamente porque não receberam o tratamento adequado e às vezes nem receberam o tratamento, né? Chegando a situações em que nós estamos dentro do hospital com alguém internado e precisando comprar remédio. Nós precisamos muitas vezes se humilhar para sermos atendidos, para chegar às vezes a ser consultado. É tanta situação que muitas vezes, muitos de nós que usamos o Sistema Único de Saúde, de ficar lá 1, 2, 3, 4, 5 horas e desistir da consulta porque não suportamos mais o tempo da espera. Muitas vezes chega lá até numa situação crítica e o tempo da espera é tão grande que a pessoa vê até melhora pela situação. Então, quantas pessoas nós vimos, né, que entravam para as UTIs com um problema e morriam com outro. Por quê? Porque as UTIs às vezes estavam contaminadas por algum tipo de bactéria, e muitas vezes essas bactérias elas tinham um custo muito alto, e esse custo muito alto inviabilizava o governo de gastar para que as pessoas fossem salvas. E isso tudo nos dá o quê? A esperança que alguém venha e resolva o problema, que estanque a corrupção, que estanque a roubalheira, que estanque tudo isso que está acontecendo dentro do nosso Estado, e que nós possamos ver a prosperidade um dia. Então, esse do selo 1 é a tal da esperança que virá sobre o mundo. O Cristo do mundo, não o Cristo de Deus, porque o Cristo de Deus já veio e está transformando e salvando almas, está libertando e transformando almas, né? Mas o Cristo do mundo, por um tempo, vai trazer a paz.
Mas por outro lado, uma paz curta, porque não é uma paz para o indivíduo, é uma paz para a comunidade, para a sociedade. Não é uma paz para o cidadão, né? Para a pessoa dele em si, onde a sua alma vai ficar bem, o seu espírito vai ficar bem, não é nada relacionado a isso. E logo em seguida, a prova é tanto que logo em seguida, em pouco tempo depois, já haverá muita guerra, muita guerra. Olha só, o cavalo já é avermelhado, né? Já vem com a cor do sangue, e o aspecto e o seu cavaleiro lhe foi dado tirar a paz. E como foi isso? Ele vai causar guerras, ele vai causar intriga entre as nações. Interessante, né? Num primeiro momento, trouxe a estabilidade. No segundo momento, trouxe instabilidade. Ou seja, foi promovido pela instabilidade para trazer a estabilidade e depois promoveu a instabilidade de novo. Ou seja, ele vai promover aquilo que lhe trouxe ao poder. E ele vai criar esses conflitos, colocar uns contra os outros, talvez para enfraquecer os poderes locais. Porque uma das ações da intriga é enfraquecer o adversário. Não é? Você começa a falar do adversário aqui, começa a falar do adversário ali, você começa a contar alguma situação de fraqueza dele, começa a contar alguma coisa da família, você vai começando a trazer a instabilidade para que ele possa se enfraquecer, então não ter condições de força de possivelmente depois retomar o poder, ou continuar no poder, ou chegar a poder ter esse poder. Então, esse que chegou ao topo, ele não quer mais sair de lá, ele quer ficar lá, né? E uma vez que ele está lá, ele vai procurar enfraquecer aqueles que lhes deram o poder, para ele continuar no poder. E a Bíblia diz aqui que ele vai tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, e também lhe foi dada uma grande espada. Irmãos, é com grande tristeza que o mundo que hoje se esconde por causa de um vírus, um mundo que hoje admoesta, exorta, aconselha que todo mundo se proteja e proteja o seu próximo, vai chegar um tempo que esse mesmo mundo vai tirar a vida uns dos outros, um tirando a vida do outro, o outro tirando a vida de um, ou seja, muitos pais, muitos filhos, muitos homens morrerão ao fio da espada. E nós sabemos que essa visão de João, ela se dá ao contexto dele. Quando ele vivia no tempo de uma guerra, que a guerra era através da espada. E nós sabemos que dentro do nosso momento em que nós vivemos, espada para nós é um objeto de museu. Porque o que nós temos é algo que eleva muito a nossa compreensão da tecnologia que existe dentro do armamento militar para levar um combate, para destruir o inimigo. Hoje nós temos muitos aparelhos precisos, que podem ir e causar grandes estragos sem ter a necessidade de alguém pilotar. Mas nós também temos outros instrumentos e outros mecanismos de guerra que João jamais imaginou poder existir, porque ele viveu há muitos anos atrás de nós. E imagine hoje, irmãos, uma guerra com a tecnologia que nós temos hoje. Quantas pessoas irão morrer? Quantas pessoas irão perder as suas vidas? Mas não será pela mão de um vírus, não será por meio de uma praga, mas será pelas próprias mãos dos homens. Por quê? Porque não haverá paz em seus corações. E por que não haverá paz em seus corações? Porque eles viraram as costas para Deus. Disse o próprio Deus no profeta Isaías: não há paz naquele que não tem o Senhor Jesus. Não há paz. Disse o Senhor Deus: não há paz no homem. E por que não há paz no homem? Porque o homem não tem o vazio do seu coração preenchido. Porque o homem, ele sempre tem e quer algo a mais e não sabe o que é esse algo a mais, e ele procura algo chamado felicidade e tenta com uma coisa, tenta com outra, às vezes tenta numa aventura emocional, às vezes ele tenta em questões materiais, às vezes ele tenta em questões
de entretenimento, e às vezes o homem começa a tentar buscar a felicidade em um ponto, em uma área e outra, procurando preencher aquilo que ele nem sabe o que é e com que pode ser preenchido. E aqueles que já conhecem o Senhor nosso Deus, sabem que quando nós o conhecemos, nós não precisamos mais de nada e de ninguém, porque Ele é suficiente para nós. Ele é suficiente para nós. Por isso que Ele deve ser o número 1 nas nossas vidas. Quando Ele é o número 1 nas nossas vidas, nós temos uma estabilidade permanente e não uma estabilidade provisória, como essa desse cenário. O terceiro selo, quando abriu o terceiro selo, observe capítulo 6 de Apocalipse, versículo 5. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Aqui nós temos, irmãos, um alimento básico para a manutenção de um dia. Aqui nós temos alimentos simples que serão de grande valor, por conta da situação em que o mundo vai passar. Eu me lembro recentemente, especialmente aqui nessa região do Acre, quando houve o alagamento da estrada entre Porto Velho e Rio Branco. E o Acre ficou isolado. E naquela situação, nós passamos a ter problema de abastecimento. Porque as carretas, os caminhões não podiam passar do restante do Brasil, que fornecia para nós os alimentos, e fornecia combustível, e fornecia outras necessidades básicas. Então começou a ter o quê? Falta de produtos. E à medida que tem falta de produtos, 2 coisas acontecem, né? Uma, que as pessoas elas vão querer o quê? Elas vão querer armazenar. Elas vão comprar o máximo que elas puderem para poder armazenar. À medida que a procura aumenta e a oferta diminui, o preço dos produtos começam a subir de maneira exorbitante, como aconteceu recentemente com o coronavírus, onde o gás passava a ser vendido em alguns lugares aqui do nosso país em R$200 ou mais. Por conta de quê? Por conta dessa situação calamitosa que nós estamos vivendo, houve então um racionamento, e esse racionamento ele traz um preço exorbitante, porque as pessoas, elas, pela situação em que estão vivendo, acham que os produtos vão faltar e começam a se empenhar em querer se abastecer, e aí causa esse problema todo. Então, a mesma situação aqui no terceiro selo. Quando esse cavalo preto vem, o seu cavaleiro vem com uma balança na mão. E essa balança na mão é justamente para... Não vai haver um grande racionamento. Quem estudou história sabe que, especialmente aí nas guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial, e outros países que vivem nessa situação de guerra, né, o empenho pela guerra faz com que a produção ela diminua muito. E pela situação de confinamento e de isolamento, a pessoa tem que se abastecer. E diante dessa situação, os preços sobem, porque os produtos faltam. E aquilo que era bem baratinho, passa a ser bem caro, por conta da situação em que estão vivendo. E não é diferente diante desses produtos básicos que são apresentados aqui. Como ele diz aqui, uma voz, né, que veio do meio dos 4 seres viventes. Uma medida de trigo por 1 denário, né? 1 denário que era o valor da diária de um trabalhador, né? 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Ou seja, o básico para uma alimentação diária. Nós temos aqui esses itens, né? Do trigo, da cevada, né? Do azeite e do vinho.
O trigo provavelmente seria ali para a manutenção das pessoas, a cevada provavelmente para a manutenção dos animais, etc e tal, e aqui o azeite e o vinho para poder produzir o alimento. O básico, o mínimo, né? Mas algo que ia ser racionado e algo que ia custar grande valor por conta da situação de guerra, por conta da situação de espada. Então, irmão e irmã, virá um tempo de uma aparente paz por conta da necessidade que há de um homem para estabelecê-la no mundo, diante da situação em que o mundo vai viver, de muitas situações de instabilidade, de insegurança, e isso vai fazer com que esse homem seja promovido, mas a sua promoção vai trazer uma paz passageira. E logo em seguida haverá guerras entre as nações e os homens passarão a matar-se entre eles, e certamente o poder dessas nações vão se enfraquecer para aquele que lá está no poder possa continuar. E diante dessa situação, o mundo passará por um grande racionamento. E nós vamos observar que muita gente vai morrer de fome. Vai morrer de fome. Vai morrer de fome porque não vai ter o que comer. Vai morrer de fome porque não vai ter com o que comprar para comer, né? Com o que comprar para comer. Então isso é interessante, né? Nós estamos vivendo alguma coisa bem parecida, né? Muita gente que precisava trabalhar no dia a dia, né? A pessoa trabalhava hoje para garantir almoço e janta, café da manhã, dependendo do que ia ganhar, poderia ter essas 3 refeições, né? Mas algumas pessoas, elas trabalhavam o dia inteiro, às vezes para garantir apenas uma refeição, né? Não é à toa que as nossas escolas públicas, e eu digo isso porque os meus filhos estudam em escola pública, e especialmente aqui no Acre, estão dando agora até café da manhã e almoço. Ou seja, por que estão dando café da manhã e almoço? Antes era só um lanche, né? Um momento ali do intervalo, mas muitas vezes tinha ali um lanche reforçado, às vezes até comida, e às vezes uma bolacha com um Nescau, alguma coisa assim, ou um suco. Mas por que fazem isso? Porque em muitos lares, a única refeição que uma criança tem é aquela que ela recebe na escola. É aquela que ela recebe na escola. Então, o nosso país, em especial, ele tem essa característica, onde muita gente depende de outro para poder se manter na sobrevivência diária. Então, isso acontece já no nosso país. Aí você imagina, né, aquele que não é funcionário público, né, aquele que não conseguiu manter o seu emprego, aquele que não conseguiu fazer uma adaptação para aquele por home office, né, que é trabalhar em casa, aquele que não conseguiu fazer com que a sua manutenção pudesse ser de alguma forma mantida. Ou seja, como está vivendo uma família dessa agora, não é? E quantas pessoas irão padecer? A gente fica imaginando, né? Com 600 reais, o que ela pode comprar com isso e por quanto tempo ela pode se manter com isso? Não é? E por quanto tempo vai poder manter essas pessoas, né, na situação em que nós vivemos? Então isso é só para nós termos uma ideia de como as coisas serão lá na frente. Então quem tiver o denário vai poder comprar o seu trigo, vai poder comprar a sua cevada, vai poder comprar o seu azeite, vai poder comprar o seu óleo, pelo menos para manter. E se manter sobrevivendo. E aqueles que não tiverem o denário, e aqueles que não puderem chegar a essa compra, vão morrer de fome. Nós já temos quadros assim no passado, de situações de guerra do passado, onde países ficaram confinados. Quando acabou a comida, eles começaram a comer as suas próprias fezes, começaram a comer os seus próprios filhos. Isso nós temos até nas páginas das Sagradas Escrituras, situações como estas, chegando ao ponto de não ter água e poder beber a própria urina. Isso é uma situação de calamidade extrema, e isso chegará no mundo vindouro. Então, irmão, não esquenta. O que nós estamos vivendo hoje é só o início, é só um princípio.
é só uma pitada, é só uma ideia. Nós não estamos vivendo ainda no pior momento, no pior cenário do mundo. As coisas ainda para frente serão muito piores. Quando? Não sei. Não sei. A palavra de Deus não diz quando. A palavra de Deus que diz que depois destas coisas, depois desse ambiente de igreja, quando a igreja for conduzida para o céu, quando a igreja for levada para a glória, quando ela estiver na presença de Deus, é que estas coisas vão acontecer. E que tudo vai ser gradativamente, progressivamente, da maneira como o Senhor Jesus Cristo está revelando, à medida que Ele abre esses selos. E nós vamos compreendendo as coisas como elas são. Então, hoje, o momento é propício para você se livrar da situação futura. Por isso nós apresentamos Jesus como Salvador. Para que você não passe por essa situação aqui, que está sendo revelado pelo Apocalipse. Porque algo muito pior há de vir. Algo muito, mas extremamente pior há de vir. Então, por isso Jesus é apresentado como alguém gracioso, como alguém amoroso, como alguém que quer te perdoar dos teus pecados, como alguém que quer te dar a vida eterna, como alguém que quer te conduzir à glória eterna. Por quê? Porque é isso que nós precisamos agora, para nós não termos que passar por esse cenário que está aí aqui em Apocalipse capítulo 6. Então, observe aqui no quarto selo. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente, vem. E olhei e eis um cavalo amarelo. E o seu cavaleiro sendo chamado Morte. E o Inferno. E o seu cavaleiro chamado Morte. E o Inferno estava seguindo. E foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra. Para quê? Para que lhes foi dado autoridade sobre a quarta parte da terra? Para matar a espada pela fome, com mortandade e por meio das feras da terra. Aí, meu irmão, a coisa vai piorar. Vai piorar. Porque vai chegar um momento que não vai ter mais como se alimentar. Não vai ter mais como se alimentar. Aí nós vamos observar que esse último cavaleiro, o nome dele já não é bom. É sugestivo para catástrofe, para coisa ruim, para tragédia. O nome do cavaleiro é Morte. E o Inferno o estava seguindo. Que situação, né? A morte vai e o inferno atrás. Olha só a situação como ela é delicada. E foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra. A quarta parte da terra. Ou seja, a quarta parte da terra. Ou seja, 25% da terra. Para quê? Para matar a espada pela fome, com mortandade e por meio das feras da terra. Aí, pastor, o senhor está trazendo para nós algo muito horrorizante. É bom trazer isso agora, porque não está acontecendo. Ah, pastor, mas o senhor está tentando nos inibir com essa situação, né? Ah, o senhor está trazendo medo para a gente ir para Jesus. Não estou trazendo medo para ninguém para Jesus, não. Lá onde eu prego na igreja, os irmãos sabem muito bem que eu não trabalho com a emoção, eu não coloco aquelas músicas de fundo, aquela coisa toda, tentando criar um ambiente para você e tal, vir pela emoção. Não, nada disso. Aqui há muita sinceridade, aqui há muita honestidade com todo mundo. Eu estou apresentando para você o que vai acontecer no futuro. Você tem uma alternativa hoje chamada Jesus Cristo, o Filho de Deus, porque morreu, pagou os teus pecados lá na cruz e ressuscitou o terceiro dia para te dar o perdão dos pecados e a vida eterna. Se você não ter como Salvador, não passará por esse momento. Se você não tiver como Salvador, você vai passar por esse momento se estiver vivo até lá, né? Se estiver vivo até lá, tem isso também, né? Então, quem tem Jesus não passará por essa situação. Quem não o tem, poderá passar se estiver vivo, se a igreja for arrebatada, né? Se a igreja for arrebatada hoje, se a igreja for levada para o céu hoje,
Então é óbvio que quem está vivo hoje vai passar por isso aí, certamente verá essa situação logo em breve, porque as coisas acontecem muito assim. Ninguém achava que 2020 seria do jeito que nós estamos vivendo. Ninguém achava que 2020 nós teríamos tantas especulações, nós teríamos tanto espetáculo como tem acontecido hoje no mundo. E quando eu digo espetáculo, eu não estou me referindo a coisa de entretenimento. Eu estou me referindo a uma questão que é gigantesca, né? Uma coisa que está acontecendo no mundo e que tem afetado as nossas vidas, as nossas famílias e, infelizmente, de modo negativo. Não tem de nada engraçado nessa situação. De modo bem negativo. E nós não podemos mudar. Mas veja como isso mudou muito radicalmente o mundo em poucos dias, em poucos meses. E isso também vai acontecer de modo muito radical, de modo muito rápido. E isso é importante que nós estudemos para nos precavermos e estarmos preparados para não passar por essa situação, mas de podermos prosseguir com o Senhor Jesus. Então nós temos aqui, matar a espada pela guerra. A guerra continua, né? Não para. Pela fome, como eu destaquei para os irmãos, no terceiro cavalo e cavaleiro vai ter racionamento, ainda vai ter comida, mas vai chegar um momento que não vai ter mais, né? Aí a Bíblia diz aqui, por mortandade, né? Por mortandade, ou seja, por outras pragas, por outras situações de epidemias. Uma situação bem interessante que aconteceu recentemente, é bom lembrar, em relação ao Haiti. Os irmãos bem lembram que lá no Haiti houve um terremoto. O país foi destruído por esse terremoto. E na destruição desse país, centenas de milhares de pessoas morreram. E muitos deles tiveram muita dificuldade de serem removidos, porque ficaram debaixo de escombros. E naquela situação ali do Haiti, nós observamos que, por conta da quantidade de pessoas mortas, por conta da quantidade, da dificuldade de poder atender a todos, porque o país tinha sido destruído, então os mortos começaram a ficar empilhados, e esses mortos não estava dando para enterrá-los a tempo. O que aconteceu? Começaram então a apodrecer, e os irmãos sabem que isso começa uma contaminação. E muitas pessoas morreram não mais por conta do terremoto, mas por conta dos mortos. Porque eles começaram a transmitir doenças, porque ficaram muito tempo esperando, ou seja, na expectativa, né, eu digo assim, de serem enterrados. Né? Ou seja, foi muito difícil lá. Tiveram irmãos que foram para lá atender, ajudar, tentar diminuir aquela situação, mas com tudo destruído, não tinha nada em pé. Então ficou muito difícil você ter que atender, as máquinas terem que atender quem estava nos escombros e ter também outros que atender que foram mortos, e era muita gente. Então, irmãos, as enfermidades elas virão com muita força. Eu não sei se vai dar tempo de enterrar tanta gente que morrerá ao fio da espada. Eu não sei como é que vai ser esse cenário de mortandade. Lá na frente, no Apocalipse, a Bíblia diz que haverá uma guerra. E essa guerra será tão forte, tão grande, que o sangue chegará à altura do freio do cavalo. E até onde eu entendo, o freio do cavalo fica na boca. Quando puxa-se as rédeas ali, então se freia o cavalo. Eu digo aos irmãos, para o sangue chegar à altura do freio do cavalo, é porque o derramamento de sangue foi gigantesco. Foram muitas pessoas que morreram. E eu digo para os irmãos, nós não temos noção. Hoje nós observamos pelos noticiários uma grande quantidade de covas sendo abertas. E hoje, não na proporção daquilo que está sendo trazido no Apocalipse, já temos dificuldade para sepultar os nossos mortos. Já tem tido dificuldade. Houve um problema agora recente em Manaus que queriam colocar uns sobre os outros para facilitar o enterro, o que foi veementemente contestado pelas famílias, porque queriam algo individual, e estão corretíssimos. Mas observe, irmãos,
que naquela situação ali que nós falamos até do Haiti e outras situações também, que foram feitas grandes valas e que não tinha nem caixões, eram jogados lá dentro. Provavelmente isso possa ter acontecido também nas guerras mundiais. E, irmãos, eu digo uma coisa para os irmãos: Jesus Cristo é a nossa esperança. Porque a situação no mundo, ela pode até melhorar por um momento bem pequeno. Mas para ela melhorar esse momento bem pequeno, tem que vir uma calamidade muito maior daqui a que nós estamos vivendo agora. Mas esse momento de estabilidade, de paz, de segurança, que vai ser por pouco tempo, logo em seguida, vai ter um problema muito maior do que aquele que levou à estabilidade e segurança por pouco tempo. E eu digo isso para os irmãos. É difícil. Quem está no poder, mata para chegar no poder. E mata para sair do poder. Para não sair do poder. Então é muito difícil isso. O ser humano é muito egoísta. O ser humano ele tem uma grande dificuldade de perder, de ceder, de lidar com certas situações. O ser humano é difícil. O ser humano é mau. O ser humano não é confiável. Por isso nós temos a exclusividade de confiar tão somente em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, vimos aqui o primeiro, vimos aqui o segundo, vimos aqui o terceiro e vimos aqui o quarto, né? E eu nem falei sobre as feras da terra, né? As pessoas elas vão fugir, né? Elas vão fugir, vão ganhar aí as matas, vão ganhar aí as florestas, tentando fugir da situação dos centros, dos grandes centros, mas nem vão escapar nas florestas, né? Não vão escapar nas florestas. É interessante, às vezes eu fico pensando, né? Pega um homem da cidade e coloca ele na mata, vai morrer. Pega um homem da mata e coloca na cidade, tem grande chance de morrer também, né? Então, até as feras da terra serão instrumentos para poder, então, causar esse pânico, essa dor, essa mortandade sobre o mundo. Irmãos, vamos nos conscientizar disso. A palavra de Deus, ela já nos revela para que nós nos preparemos hoje. Então, se você sabe dessas verdades, que virá coisa muito pior, então se precavenha de Jesus Cristo como Salvador. Venha para Jesus, esteja com Jesus. Hoje Jesus está oferecendo o perdão. Hoje Jesus está oferecendo a salvação. Hoje Jesus está oferecendo a vida eterna. Hoje Jesus está oferecendo um livramento para a sua vida, para a minha vida. Venha estar com Jesus e livre-se desse cenário, porque não será fácil para ninguém que por ele passar. Oremos. Senhor Deus e Pai, eu te peço, Pai, tua misericórdia, tua graça sobre nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender e aceitar a tua palavra, para que as nossas vidas, ó Deus, tenham esperança, tenham paz, tenham tranquilidade, não porque o mundo precisa mudar, Senhor Deus, mas porque nós precisamos mudar. E essa mudança virá quando Jesus se faz presente nas nossas vidas. E obrigado, porque eu já posso experimentar isso, muitos irmãos e irmãs podem experimentar isso, e nós não esperamos nada de melhor nesse mundo, tão somente sabemos que o que nós precisamos nós já temos e que nós aguardamos a nossa ida definitiva para a tua glória. Muito obrigado, ó Deus, pela oportunidade de hoje compartilhar a tua palavra. Ajuda o Brasil, Senhor Deus. Ajuda os estados do Brasil. Ajuda os nossos governantes. Dê a eles sabedoria, discernimento, inteligência, fidelidade, integridade, justiça, para poder, ó Deus, cuidar dessa nação, para cuidar de cada cidadão, ó Deus. Ó Pai, ajuda-nos. É tão triste quando nós ouvimos falar de corrupção, de violência, mas o Senhor, ó Deus, é aquele que traz aos nossos corações a oportunidade de ainda nesse mundo revelar como cristãos, como igreja, que existe homens justos, homens bons e que querem fazer o melhor pelo próximo. E que a igreja do Senhor sempre dê esse testemunho. E aqueles que estão no poder, que são teus filhos, que podem dar esse testemunho, que não percam essa oportunidade e revelem que Jesus Cristo
está em seus corações e que possam dignificá-lo, glorificá-lo através das suas ações que beneficiam aqueles que estão sob o seu comando. Muito obrigado, ó Deus. Nos dá uma noite de paz, descanso e também continue a cuidar de cada irmão, de cada irmã que está passando por essa situação atual hoje, como de modo muito especial o irmão da irmã Valdísia. Cuida dele, ó Pai, e traz plena paz ao coração da tua serva. No nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém.